porque hoje eu vim aqui responder a uma dúvida que muitas pessoas têm mandado pra mim, uma dúvida assim clássica de vestibulindos, principalmente de quem tá pensando agora na prova da ETEC, de quem conheceu o vestibulinho da ETEC recentemente, enfim. Então, essa é uma coisa que muita gente me pergunta justamente porque surge aquele medo quando você sabe que vai fazer uma prova, mas que falta um tempo pra ela, ou você não sabe a data, como é o caso desse ano por conta da quarentena, e você não sabe quando começar, você não sabe se já deve começar, se precisa esperar um pouco mais, se vale a pena agora ou se vale a pena começar, por exemplo, em agosto, enfim. Então hoje eu vim falar sobre isso. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, um oi vestibulindos pra todo mundo que tá chegando aqui na live agora e pra quem caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, aqui na internet conhecida como Fada dos Vestibulindos, porque aqui no meu canal, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, tem muito conteúdo massa pra quem quer passar na prova da ETEC. Então, convido os amigos aí, você que tá chegando, e vamos que vamos. Papel e caneta em mãos, por favor, tá? Isso aqui é praticamente uma aula, tanto quando é de matéria, quanto quando não é de matéria, é aula, cara. E a aula a gente anota, né, pra conseguir absorver melhor as informações, fazer um resumo depois, enfim. Então papel e caneta aí pra que a gente comece, tá? Então, beleza. Primeira coisa, né, por que surge essa dúvida de quando é que eu devo começar a estudar pra prova da ETEC? Que é uma dúvida que eu acredito que muita gente tem. Se você já teve essa dúvida, deixa um gostei ou um coraçãozinho aqui pra eu saber que você já se perguntou assim, mas quando é que eu devo começar, né? E é o seguinte, essa dúvida não surge por preguiça, essa dúvida não surge porque a pessoa é besta, não surge por isso. Apesar de às vezes parecer, né, a gente pensa aí, a pessoa tem que ser meio trouxa pra perguntar isso, quem já tá mais avançado pensa isso assim automaticamente. Mas não é porque a pessoa é boba, nem porque a pessoa é preguiçosa, nem porque a pessoa não quer passar. É porque nós humanos meros mortais, nós frequentemente somos enganados por quem? Pelo nosso próprio cérebro. E o nosso cérebro dá pra gente aquela ideia de que a gente precisa começar a estudar muito perto de uma prova pra que a gente tenha um bom desempenho nessa prova, né? É uma coisa que as pessoas geralmente fazem na escola, é uma coisa que as pessoas geralmente fazem no dia a dia delas, quando elas fazem, por exemplo, um curso de inglês, enfim. As pessoas pensam, Bom, eu vou estudar perto da prova. Por quê? Porque assim eu vou conseguir chegar na prova com o conteúdo fresco na cabeça, certo? erradinho. Por quê? Porque quando a gente tem uma prova pra se preparar, principalmente no caso de uma prova como o vestibulinho da ETEC, que é uma prova que ela te exige um conteúdo diferente, te exige um nível de conhecimento diferente, te exige algumas coisas mais específicas, e o aprendizado você não constrói da noite pro dia, né? Não é tipo um castelinho de Lego, que você pega 10 minutos ali e você constrói. É como se fosse uma casa. Ninguém constrói uma casa em um dia. Nem naquele programa do Luciano Huck lá que tinha, que o pessoal reformava a casa dos outros, eles não faziam em um dia, eles faziam, sei lá, em alguns dias, vários dias. A gente via no programa passar em uma tarde, porque o programa é editado, né, gente? Mas, assim, na vida real, você não constrói uma casa num dia, né? É humanamente impossível fazer isso. A mesma coisa no aprendizado. Então, quando você deixa pra estudar em cima da hora, por conta daquela ideia de que, o conteúdo vai ficar fresco, o que acaba acontecendo é que você vai gerar uma série de problemas pra você mesmo, tá? E aí você vai atrapalhar o seu próprio aprendizado. Quando você cai nessa de, eu vou estudar em cima da hora, você gera mais ansiedade pra você mesmo. E eu sei que muita gente já tem uma certa ansiedade, principalmente quem é mais novo. E aí imagina você aumentar a sua própria ansiedade sem saber que você tá fazendo isso. É o que acontece quando você deixa pra estudar em cima da hora, com essa ideia de vou deixar o conteúdo fresco na mente. Porque se você deixa pra cima da hora, o teu cérebro começa a te mostrar perto da prova ali, que é o momento mais tenso pra todo mundo em geral, né, que você não sabe o conteúdo. Por quê? Porque você não estudou ainda aquele conteúdo. E aí quando você vai estudar, ainda que seja uma coisa simples, ele começa a te dar aquela ideia de se tá estudando agora é porque não sabe. Então, quando chegar na prova, vou errar tudo. Essa é a mensagenzinha que inconscientemente o seu cérebro começa a dizer pra você, quando você deixa pra começar em cima da hora. Segundo risco, né, que também aumenta a ansiedade. O nosso cérebro, em situações de perigo, ele não consegue diferenciar o que é um perigo real. Por exemplo, o que é você fugindo de um assalto ou fugindo de um leão, por exemplo, e o que é um perigo de ter dificuldade num assunto. Pra ele, tudo é perigo, tudo é risco. E isso vai gerando no nosso corpo alguns neurotransmissores que nos deixam meio estáticos, assim, sem saber o que fazer, sabe? Muita gente, né, quando tá numa situação de risco, paralisa. A mesma coisa acontece nos estudos quando você estiver acima da hora. E outros tipos de pessoa é a galera que tenta correr contra o tempo. Então tem gente que paralisa quando tá no perigo, tipo, Meu Deus, o que eu faço? e tem gente que simplesmente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas não consegue fazer tudo. Por que a pessoa não consegue? Porque a pessoa, ela fica atropelando os próprios estudos dela, né? Então, deixar pra cima da hora vai fazer com que você tenha mais dificuldade até mesmo pra se concentrar
pelo fato de que você vai ter mais ansiedade. E essa ansiedade vai te prejudicar muito no seu aprendizado. A ansiedade acaba minando, assim, o seu aprendizado, tá? Segundo motivo, pra você não cair nessa de deixar pra estudar em cima da hora, pra ter o conteúdo fresco. A quantidade de conteúdo, né? Tem muita gente que pensa, Meu Deus, é muito conteúdo. e assim, cara, se você acha que é muito conteúdo pra você estudar a longo prazo, imagina pra estudar em cima da hora. Tem muita gente que fala, Mas é muita informação ali. É conteúdo de português, matemática, biologia, química. se você acha tenso estudar isso em alguns meses, imagina em alguns dias. Então, sabe, você precisa entender que o teu estudo precisa ser construção. E você vai destruir a sua aprovação se você deixar pra estudar em cima da hora, se você deixar pra começar faltando 2 semanas pra prova, sabe? Você vai destruir porque você não vai conseguir ter tempo de fazer o seu cérebro realmente aprender aquela informação, de colocar aquele conhecimento na sua cabecinha aqui, sabe? Pra que ela realmente aprenda aquele conteúdo, né? E é importante então que você entenda, se você não quer aumentar a tua ansiedade, pelo amor de Deus, não deixa pra estudar em cima da hora, porque estudando em cima da hora a sua ansiedade vai aumentar, a sua chance de passar na prova vai diminuir, porque quanto mais ansioso, mais difícil fica pra você aprender aquele conteúdo, você vai ter dificuldade pra aprender coisas simples, você vai ter a sensação de acúmulo. O que é a sensação de acúmulo, né? É você ter muita coisa que você deveria ter dividido ao longo do tempo. Você estudando, por exemplo, começando de agora, você consegue pegar um assunto por dia, cara, e um assunto por dia é muito mais fácil de lidar do que você chegar 2 semanas antes da prova ou 1 mês antes da prova e ter que estudar todos os assuntos em poucos dias ali, né? Então você acumula conteúdo, sabe? E acontece aquele problema que muita gente sofre na escola, né? Quer chegar na prova da escola e não conseguir resolver a questão. Ou então, o que acontece na prova da escola? Normalmente é uma prova que é um pouco mais curta do que o vestibulinho, porque o vestibulinho é uma prova de 50 questões. Então, na prova da escola você enrola, você dá um jeito, o professor te dá ponto extra, porque você se comporta. Ou então você acabou de responder a questão e já esqueceu o assunto. E se isso acontecer na prova da ETEC, o risco de reprovação é muito grande, sabe? Então você precisa estudar ao longo do tempo, né? Pra que você consiga ter a tua aprovação mesmo, sem passar por esses perrengues todos. Porque muita gente se embanana toda, assim, quando vai estudar, justamente por não enxergar a possibilidade de estudar agora, tá? Então, começar a estudar antes vale muito mais a pena do que você começar a estudar em cima da hora. Estudar em cima da hora te gera muito mais prejuízo. Aí tem muita gente que pensa, Mas eu não tenho tempo agora. perto da prova também não vai ter menos tempo ainda. Desculpa a sinceridade. Então, se você ficar com a desculpa de eu não tenho tempo agora, você não vai conseguir começar a estudar nunca. Aí vai chegar na prova e ficar, Eita, me ferrei, né? Porque eu não estudei. então a gente precisa parar um pouco com essa historinha de Ai, mas eu não tenho tempo agora. porque não vai acontecer um passo de mágica, aí Deus vai te dar 48 horas por dia pra você estudar. Seus dias vão continuar tendo 24 horas. Desculpa, eu sei que dói saber disso, né? Mas eles vão continuar com 24 horas e você vai ter que se virar pra conseguir estudar. Só que vai ser muito mais difícil em cima da hora, justamente por conta da ansiedade que vai surgir, por conta do conteúdo que vai acumular, principalmente pra quem tá no ensino fundamental. Final do ano é porreta no ensino fundamental. Cara, final do ano, quem gosta de formatura, ou que graças a Deus nunca foi o meu caso, vai querer fazer formatura. Vai querer fazer aqueles encerramentos da escola. Vai ter prova final da escola, porque sempre tem prova final na escola. Outra coisa, tem muita gente que não sabe, mas no 9º ano, várias escolas fazem meio que um TCC no final do ano. E é bem difícil. Então, assim, né, se você deixar pra cima da hora, já era. Vai ser como se você estivesse lá tentando nadar e você não consegue sair do lugar, sabe? Porque vai ter muita coisa pra você fazer ao mesmo tempo. Então, se agora tá sobrecarregado, imagina no final do ano, com muito mais coisas, certamente com prova de bolsa de escola particular, caso você queira fazer a prova da ETEC e também a prova de alguma escola particular, por exemplo. As provas finais da escola. Não sei se todo mundo tem isso, mas tem escola que se você não passa na prova final, você reprova. E aí se você tiver que estudar pra prova final da escola, para as provas normais da escola, os trabalhos, aí organizar encerramento de ano e ainda estudar pra prova da ETEC, você não vai conseguir fazer alguma dessas coisas. E chances são que você não consiga fazer a maior parte delas, na verdade. E foque na menos importante de todas, sabe? Então é importante que você comece de agora, né? Que você consiga, como é que eu posso dizer, gerenciar o teu tempo pra que você comece de agora. É uma coisa que pode ser que surja na sua mente. É o seguinte, Gri, então como é que eu vou superar isso, né? Como é que eu vou começar de agora, sendo que eu tenho empecilhos aí que estão na minha vida nesse momento? e é o seguinte, primeira coisa, considera o teu tempo disponível hoje. Uma coisa que gera muita ansiedade em todo mundo é ficar pensando, Ai, esse mês eu tenho tempo disponível, mas no mês que vem eu não vou ter. aproveita
aproveita primeiro esse mês. Quando estiver chegando perto do mês que vem, muda o seu cronograma, para que você consiga colocar o teu estudo num outro momento que você vai ter. Todo mundo tem 24 horas. Tem gente que cuida da casa, que ajuda os pais em casa, né, no caso de adolescentes, ajuda os pais em casa, faz curso de inglês que agora tá online, tem aula online da escola, faz um monte de coisa, tem que arrumar um quarto, trabalha ainda, tem gente que trabalha, que é jovem aprendiz e continua trabalhando, só que à distância agora, né, e a pessoa consegue estudar com 24 horas no dia. Por que que uma pessoa consegue usar 24 horas e a outra precisa de 72? Sabe? Tipo, não, né? A gente precisa flexibilizar a nossa própria rotina para que o estudo caiba nela. Um exemplo que eu sempre falo, tem gente que ainda assim ainda tem a coragem, a cara de pau, a falta de vergonha na cara de vir me falar que não tem tempo. Gente, eu fazia faculdade integral, estágio no laboratório, iniciação científica, que é quase um TCC, praticamente, de tão difícil que é, projeto de extensão e dava aula num cursinho. E meu dia também só tinha 24 horas. Olha que interessante, né? Então, desculpa, mas falta de tempo pra mim é desculpinha. Eu aproveitava o tempo que eu tinha, assim, o tempo que eu tava no ônibus, eu estudava. Por quê? Porque eu sabia que não ia brotar hora a mais no meu dia. Não acontece, não vai ter um dia de 48 horas. Então a gente precisa lidar com o tempo que a gente tem. Ponto. Tirar inutilidades que estão atrapalhando agora pra você conseguir estudar agora. Não tem essa de... Ai, mas o tempo passa muito rápido pra mim. Acorda mais cedo, né? Ajuda bastante a acordar mais cedo. Tem muita gente que vem dizer que não tem tempo, aí eu pergunto, que hora você acorda? 9 horas da manhã. Pelo amor de Deus, né, colega? Quem acorda 9 horas é blogueira. Não uma pessoa que quer passar na prova, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, eu falo blogueira porque tem gente que a profissão da pessoa é ser blogueira. E a pessoa pode acordar um pouco mais tarde. A pessoa, o trabalho dela é ser blogueira e receber recebidos. E é legal. Que bom que tem pessoas que podem ser assim. Você tem que passar numa prova, precisa fazer um tanto de coisa, assim como eu. Tem que entender que você não vai acordar às 9, você vai acordar às 7, às 6, sabe? Cedo, né? Não pode achar que, eu tô na quarentena, vou acordar meio-dia. Me poupa, gente, me poupa. Para com essa preguiça aí e acorda cedo pra conseguir estudar. Então, precisa organizar o teu tempo agora. Saber o tempo que você tem agora, pra que você aproveite agora esse tempo. O tempo que você vai ter em julho, em agosto, em setembro, você deixa pra pensar em julho, em agosto, setembro. Se você não começar, você não vai sair no lugar nunca. Você vai continuar aí estagnado. Parecendo um porífero, sabe? Fica paradinho lá, céssio, né? Então, é importante que você utilize o tempo que você tem agora. Veja o tempo disponível de agora, tá? Segunda coisa, setar as suas dificuldades. Amiga, mas o que é isso? Setar as suas dificuldades é basicamente saber quais são as suas dificuldades. Ou seja, saber qual matéria que é complexa pra você. Qual matéria que você nunca viu antes. Saber qual matéria vai depender mais da atenção de você também. Para que você consiga organizar um cronograma de estudos que vai funcionar. E uma coisa que eu sempre falo, o cronograma de estudos precisa ser flexível. Mas tem gente que não me ouve. Aí a pessoa criou um cronograma de estudos em fevereiro, quando ela estava com aula presencial, quando ela não tinha aula remota, quando ela tinha uma rotina completamente diferente. E ela acha mesmo que o cronograma de fevereiro continua servindo em junho. Em junho, no meio de uma quarentena, que você fica em casa o dia inteiro, que seus compromissos mudaram de horário. Talvez tua aula online esteja acontecendo num horário diferente da aula, do horário que era a aula antes, né? Então seu cronograma não serve mais. Você precisa mudar o cronograma sempre que você perceber uma mudança na tua rotina ou uma mudança em como você vê os conteúdos. Por exemplo, você colocou no teu cronograma que física era difícil, então física você revisava mais. Depois de 2, 3, 4 semanas você estudando, você percebeu: caraca, bicho, física agora parece mais fácil. que isso tende a acontecer quando você cria uma consistência boa nos estudos. Então, qual o sentido de você revisar mais física, continuar fazendo isso, sendo que agora pra você certamente é geografia, que é a matéria mais difícil, sabe? Então você precisa flexibilizar o seu cronograma. E é uma coisa que eu não falo só pra você, que eu sempre falei pros meus alunos também, tanto que a Lai é uma aluna que sempre foi um exemplo de organização com cronograma. Todo domingo, Laiane Gomes parava pra organizar o cronograma dela, pra ver o que tinha mudado, pra ver o tempo que ela ia ter na semana. Então, o cronograma não é um negócio pra ficar bonito na parede, que nem de blogueira de Study Grammar, sabe? É um negócio pra você usar mesmo nos seus estudos, pra você flexibilizar sempre que tiver uma mudança de rotina. Então, você que não tem um cronograma de quarentena, partiu fazer um cronograma de quarentena, tá? Terceiro ponto, né? Começar o quanto antes a estudar pra prova da ETEC vai fazer com que você consiga perceber os seus erros. Imagina que, por exemplo, tem o nome de alguém que tá na live, Luiz Felipe. Imagina o Luiz Felipe começando a estudar agora pra prova da ETEC. Se na semana que vem o Luiz perceber que ele tá errando muita questão de matemática, ele vai se dar conta de que ele precisa reforçar a matemática. Agora, se o Luiz começar a estudar faltando um mês pra prova, você acha que ele vai conseguir perceber os erros? Você acha que ele vai conseguir parar um tempo pra reforçar aquela matéria que tá difícil? Não vai, porque ele vai estar atropelado de tanta matéria que ele vai ter que estudar, né? Então, o que acontece? Isso pra todo mundo, tá? Começar antes permite que você observe os seus erros. Isso não só pra prova da ETEC. Tem muita gente que quando vai fazer, por exemplo, o Enem, a pessoa pensa: vou começar a estudar no terceiro ano do ensino médio. Lindíssimo, errou tudo. Errou tudo. Porque o começo, pra você realmente ter um resultado bom numa prova como
o Enem, por exemplo, que é uma prova que é mais extensa e tudo mais, é você começar antes do terceiro ano, né? A mesma coisa no vestibulinho, você não vai começar um mês antes da prova, você tem que começar, assim, alguns meses antes da prova, tá? Pra que você consiga realmente ter um estudo mais produtivo, perceber o que você tá errando e ter tempo de você acertar. Porque se você começa em cima da hora e aí percebe o erro, você não tem tempo de acertar aquele erro. E aí você começa a ver, Jesus, tô errando tudo, tô indo muito mal e nem tenho tempo de consertar isso. e aí gera aquele desespero, aquela angústia no coração, que você acaba parando de estudar, né? Então é muito importante que você comece antes. E aí muita gente pergunta assim, Li, mas eu só quero fazer a prova no final do ano. Tipo, não quero fazer a prova, sei lá, em julho, agosto, seja lá quando for que vai acontecer a prova, né? Agora por conta da pandemia. mesmo que você só queira fazer a prova pra entrar no ensino médio, não importa se ela vai ser em dezembro ou em janeiro, você precisa começar o quanto antes. Tanto que eu tive uma aluna, a Karen. A Karen, gente, ela começou a estudar meses antes da prova. Por quê? Porque ela tinha essa consciência, ela percebeu que o nono ano era um ano puxado, era um ano difícil, era um ano em que ela ia ter algumas tarefas ali diferentes do que ela tinha, por exemplo, no oitavo ano, que no final do ano ela não ia ter tempo, então ela começou um tempo antes a se preparar para a prova da ETEC. Pra quê? Pra que ela conseguisse analisar os erros dela, pra que ela conseguisse ver o que ela podia melhorar, pra que ela conseguisse praticar melhor, até mesmo pra revisar mais, você pode começar antes, tá? Você consegue revisar com mais consistência, com mais frequência e melhorar cada vez mais a sua revisão. Então foi uma coisa que a Karen fez, mesmo querendo fazer o ensino médio, que muita gente que vai fazer o ensino médio pensa, Eu vou começar a estudar em dezembro. não faça isso. Comece a estudar já agora mesmo. Porque o nono ano é tenso e aí você vai precisar conciliar o nono ano com o conteúdo pra você estudar pra prova da ETEC. Como eu sempre falo, o conteúdo da escola não é o conteúdo que vai te fazer passar na prova da ETEC, tá? Você precisa estudar em casa, estudar por fora pra você conseguir passar na prova da ETEC. Não depender só do que a escola te entrega ali, porque não é o suficiente, considerando a concorrência da prova que vai aumentar, que tende a aumentar bastante, tá? Então você precisa começar antes, não importa a modalidade. Aline, mas assim, eu tenho dificuldade porque eu terminei o ensino médio há algum tempo. Pior ainda, se você terminou o ensino médio há algum tempo, ou se você terminou o fundamental há algum tempo e tem mais dificuldades, você também precisa começar antes, sabe? Não é só quem é mais novo que tem que começar antes. Mesmo quem é um pouco mais velho, tem menos tempo, tem filho, rotina corrida, também precisa começar antes justamente por isso, pra que você vá se adaptando. A gente também teve alunos nessa situação, sabe? A Nath, inclusive, Natália Carvalho. A Nath, ela passou em administração, só que ela não passou assim, tipo... Vou estudar faltando uma semana. Não, gente, ela entrou na turma da Karen, inclusive, faltando alguns meses pra prova. E a Nath, ela tem um filho, a Nath, ela tem uma rotina de cuidar da casa, de trabalho, de um monte de coisa. E ela começando antes foi a forma que ela conseguiu perceber as dificuldades que ela tinha, melhorar conforme ela foi estudando, melhorar com base nas coisas que ela errava, sabe? Melhorar tudo assim que ela podia, melhorar em matérias como física e química, que ela tinha mais dificuldade, pra conquistar a aprovação dela na ETEC. E ela passou, se eu não me engano, no top 5 pro curso de administração, pro curso técnico, que é um curso que é muito procurado, né? Então, assim, gente, não importa a situação, começar cedo, começar antes, vira o jogo, tá? Principalmente pra quem tem mais dificuldade. E aí tem muita gente que fala assim, Li, mas eu não sei por onde eu começo. e é o seguinte, já falamos aqui sobre a técnica BMA. A técnica BMA é a técnica básico, médio e avançado. Ou seja, você vai começar pelo conteúdo básico de cada matéria, tá? Então você sempre vai identificar quais são os tópicos básicos mesmo, dentro de cada matéria. Então, por exemplo, o que é o básico de física, o que é o básico de matemática, o que é o básico de português, para que você comece por esses assuntos. Outra coisa que muita gente tem falado pra mim, né? Li, eu quero fazer a prova como treineiro. Você quer fazer e ir bem? Se você quer, você tem que começar pronto. Tem que parar com essa preguiça de... Já é porque eu sou treineiro, então eu posso ir mal. Não pode. Você treineiro tem que se preparar pra ir bem como treineiro, pra na prova de treineiro você ver o que você acertou com base no seu conhecimento e não com base em chute. Gente, quem quer ser expert em chute vai jogar futebol, não vai fazer prova. Pra fazer prova tem que ter conhecimento e não só, eu vou chutar tudo que eu vou ser treineiro. Não, mesmo quem é treineiro precisa começar a estudar antes, sabe? Pra não cair naquela corrida dos desesperados, né? De chegar na véspera da prova e perceber, Bicho, eu não estudei 80% dos assuntos. então você precisa começar antes, não importa se vai ser treineiro, não importa. Você precisa começar antes, ponto. Regra básica. Outra coisa que muita gente fala, né? Mas eu tô sem conteúdo na escola, agora na quarentena. E é aquilo que eu já falei pra vocês, né, gente? Que o conteúdo da escola não é o conteúdo que vai te levar à aprovação. Logo, tendo o conteúdo da escola ou não, você tem que estudar pra prova da ETEC. Ponto. Você precisa organizar o teu estudo, estruturar o teu estudo pra que você passe no vestibulinho. Porque se você só depender de
quando a tua escola voltar a ter conteúdo, ou do conteúdo que a escola tá mandando, seja por e-mail, por WhatsApp, enfim, você não vai conquistar a aprovação, porque é um conteúdo que ele não tá direcionando pra prova. E você precisa direcionar o teu estudo sempre pra aquela meta que você tem, que é passar na ETEC, tá? Então, é muito, muito, muito importante que, mesmo fazendo a prova pra testar, mesmo fazendo a prova depois de anos longe do colégio, mesmo que você esteja no 9º ano e tá aprendendo coisas novas no 9º ano, que você concilie isso com os estudos pro vestibulinho da ETEC. Não coloca o vestibulinho como último plano na sua vida, tá? Se é uma coisa que você quer, tem que ser primeiro plano. E pronto, né? Que até a pessoa que faz como treineiro quer saber como é que tá indo no estudo, pra conseguir melhorar, concorda? Então não adianta fazer a prova na base do chute, porque na base do chute você não vai ter uma métrica se você tá indo bem ou não, tá bom? Outra coisa que bastante gente fala também pra mim, assim, com uma frequência muito doida. Eu vou esquecer tudo se eu começar agora. Não vai. A não ser que você não revise. Se você não revisar, você vai esquecer tudo mesmo. Revisão é essencial pra que a gente mantenha o conteúdo, ó, nessa beleza chamada cérebro. Se a gente não revisa, a gente esquece. E não importa se você começou em cima da hora ou se você começou antes. Se não revisar, vai esquecer. E mais um ponto importante, gente, neurociência explica. Quando você estuda muito em cima da hora, o nervosismo faz com que seu cérebro descarte boa parte do aprendizado. O aprendizado vai todo pro lixo quando você não revisa e começa muito em cima da hora, tá? Então, a pessoa que estuda com antecedência, ela tem menos risco do cérebro dela mandar tudo pro lixo. Por quê? Porque se você começou com antecedência, teu cérebro entende. Ela tá criando o hábito de estudar, que legal, tá aprendendo coisas novas. Agora, se você começa em cima da hora, ele pensa: Vixe, tamo ferrado, né? Tem prova chegando daqui a um mês e essa peste começou a estudar agora. E aí o teu cérebro automaticamente vai começar a ficar focando naquilo de isso aqui talvez não seja importante, enfim. E começa a esquecer muito conteúdo. Aí acontece aquilo que a pessoa tenta estudar e ela não consegue aprender, tá? Ih, mas eu nem sei quando vai ser a prova. Ninguém sabe, nem Deus sabe. Quem falou que sabe tá mentindo. Mas assim, gente, mesmo sem saber quando vai ser a prova, você precisa começar a estudar, precisa se preparar. Por quê? Justamente pelo fato de não sabermos a data, ela pode ser qualquer data. É tipo quando você não sabe o aniversário da pessoa que você gosta. É triste, né? É triste isso. Quando você esqueceu o aniversário da pessoa que você namora. E aí, gente, já passei por isso. E aí, assim, você tá lá, a qualquer momento pode ser que seja o aniversário daquela pessoa. E você não sabe. E aí pode ser que chegue o dia do aniversário e você tá lá sem saber, né? E aí a pessoa fala: Nossa, moça, você esqueceu meu aniversário. Aí você fica tipo: Meu Deus. Então, é muito importante que você entenda que mesmo sem saber quando vai ser a prova, porque não tem data ainda, o Centro Paula Souza não divulgou nenhuma data, não tem nenhuma data, gente. Eles não marcaram data por conta da pandemia, eles adiaram o vestibulinho e o vestibular do FATEC, que os dois são organizados pelo Centro Paula Souza, tá? Eles adiaram isso porque seria bem irresponsável eles simplesmente marcarem uma data aleatória sem saber quando tudo vai se resolver, né? Então, eles têm tentado encontrar, assim, uma situação, um momento oportuno, uma hora que seja possível marcar a data da prova, tá? Então, não tem data ainda, mas é importante começar a estudar pra não correr o risco de chegar e marcarem uma data e você pensar: Mano, eu tava achando que ia ser bem depois. E aí vai ser, tipo, bem antes do que você pensou, tá? Então, não caiam nessa de não vou estudar porque eu não sei a data. Estuda sem saber a data. Inclusive, essa é uma regra, assim, básica, não só pra ETEC, mas pra provas em geral, né? As pessoas que mais querem passar são aquelas que começam a estudar antes mesmo que tenha a data de inscrição, antes mesmo que elas saibam se vai ter a prova, porque elas têm consciência de que, ainda que a prova atrase, o conhecimento delas vai continuar aqui. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, pronto. Só a gente mesmo, quando não revisa, a gente perde o conhecimento. Agora, alguns pontos aqui, alguns errinhos, né? Que parecem bobos, mas são bobos? Não, não são bobos. São erros que muita gente comete quando se dá conta de que precisa começar o quanto antes a estudar pra ETEC. Primeira coisa, a pessoa pensa: como eu tenho que estudar o quanto antes, vou estudar todos os assuntos em uma semana. Olha só que erro, porque aí você sobrecarrega o teu cérebro com um monte de informações, né? E aí nisso que você sobrecarrega o teu cérebro com um monte de informações, ele não ativa aquelas informações, ele não pega as informações, tá? A nossa mente, quando ela recebe muita informação ao mesmo tempo, ela fica meio que em colapso. Os neurônios ficam doidinhos, coitados. Então você não pode querer estudar tudo num único dia, tudo numa única semana, tudo de uma vez só. Você precisa ir respeitando os seus estudos, tá bom? Então você pode, por exemplo, pegar um assunto por dia pra você estudar, ou pegar, assim, 2 quando for um assunto mais simples, mas não tenta atropelar os seus estudos, senão, mesmo com estudo ativo, mesmo com revisão, você vai acabar se atropelando, se atrasando muito, se confundindo, sabe? Tendo que reestudar tudo de novo depois, porque você vai perder ali, né, o aprendizado que você teve, tá bom? Então, nada de querer estudar tudo de uma vez só pra se livrar do estudo, beleza? Segundo erro, e esse é um erro, assim, matador, que é não fazer estudo ativo durante os seus estudos. Tem muita gente que pensa: vou começar agora, então eu vou assistir a 40 aulas por dia e tá tudo bem.
Não, você precisa fazer estudo ativo. Se você não fizer, a tendência é que você não consiga a tua aprovação, porque o seu cérebro vai misturar ali o conteúdo com outras coisas que são muito menos importantes, sabe? Por exemplo, com as músicas que você ouve, com os filmes que você vê, enfim. Então, é muito, muito, muito importante que você faça estudo ativo em tudo que você estuda. Seja matéria fácil, seja matéria difícil, seja matéria que você gosta, que você não gosta, enfim. Terceiro erro, deixar pra revisar em cima da hora. Ou seja, a pessoa começa a estudar antes e pensa: Ok, faltando 2 semanas pra prova eu reviso, certo? errado. Você precisa começar a revisar ao longo dos seus estudos. A revisão tem que ser constante, frequente e ativa para que você conquiste sua aprovação. Porque se você não revisa durante os estudos, você vai tropeçar e cair na curva do esquecimento. E aí você não vai conseguir ter aquele conteúdo na sua cabeça quando chegar a prova da ETEC. Então é importante que você revise os conteúdos durante os seus estudos, justamente para não perder informação valiosa ali que você já estudou, sabe? Para você não ter que reestudar tudo de novo, digamos assim, né? Aí agora, uma outra coisa que muita gente acaba errando também é focar em estudar muito em vez de estudar melhor. No nosso estudo, a gente sempre precisa focar na qualidade, não na quantidade de horas que você passa estudando, né? Então você não precisa estudar 12 horas por dia. Pode ter certeza que estudando menos tempo, você consegue mais resultado do que se você ficar o dia inteiro com a cara no livro e estudando do jeito errado. Então não foca na quantidade de horas, foca na qualidade do teu estudo, ok? Outro ponto importante, que é um erro também, é a síndrome do Pac-Man. O que é o Pac-Man? É um bonequinho, né? Um videogamezinho, que ele tem tipo uma boquinha, vai comendo um monte de bolinha que passa na frente dele. E tem gente que é meio Pac-Man nos estudos. A pessoa pensa assim: Hoje vou estudar antiguidade. daí a pessoa assiste a 45 videoaulas diferentes de antiguidade, lê 3 textos de antiguidade, resolve 125 questões, só que nada disso tinha a ver com o perfil da prova da ETEC. E aí é o mesmo que a pessoa não ter aprendido aquilo, porque ela até pode entender aquele assunto, mas não do jeito que o vestibulinho vai cobrar dela. E aí, com isso, essa pessoa simplesmente não vai conseguir aplicar aquela informação na hora da prova. Olha só, que morte horrível, né? Então, é muito importante que você estude o conteúdo focando na qualidade dele, focando no estudo ativo e no perfil da prova da ETEC, tá? E não caia nessa síndrome do Pac-Man de querer estudar assistindo a 1 milhão de videoaulas. E claro, tenha em mente que só assistir aula não vai te levar à aprovação também. E o último erro é a pessoa pensar que o conteúdo da escola é o bastante, né? Mas eu já aprendi isso na escola, me dedico muito na escola, enfim. E pra você ter uma noção, eu tinha uma amiga, eu tenho na verdade, ela ainda é minha amiga. E essa menina, ela era muito dedicada na escola, ela era muito, muito, muito dedicada mesmo. Aquela pessoa que é boa em todas as matérias. Sério, até sem esforço ela conseguia ser boa, mas ainda assim ela se esforçava. E ela não passou na ETEC, mesmo sendo uma das melhores alunas da escola. Porque o conteúdo da escola não é o bastante, não vai te levar à aprovação, sabe? A escola te cobra os assuntos de um jeito, a escola tem um objetivo ali, uma missão, né? Ainda que seja a melhor escola da cidade, tá? E o vestibulinho vai te cobrar o assunto de um outro jeito. Então, focar só em estudar pra escola não vai te levar à tua aprovação. Você precisa se organizar pra estudar também especificamente pra prova da ETEC. E bom, se tem o jeito errado, certamente tem as coisas certas que você tem que fazer, não é mesmo? E é isso que eu vou te contar agora. Primeira coisa que você tem que fazer é estruturar a sua rotina. E assim, muita gente na quarentena perdeu a rotina. Então a pessoa, por exemplo, acordava às 6h30 da manhã, chegava na escola às 7, estudava na escola das 7 às 11, daí ela ia pra casa, almoçava, depois fazia a lição de casa, e aí no finalzinho da tarde estudava a prova da ETEC. Agora na quarentena a pessoa acordou meio-dia. Tipo, oi? Você não vai conseguir fazer entre meio-dia e 10 da noite, por exemplo, as coisas que você fazia entre 7 da manhã e 10 da noite, porque você reduziu muito seu tempo. Então você precisa ver, tô respeitando o meu tempo na quarentena? Ou eu tô caindo nessa vibe de querer acordar às 10 horas da manhã todo dia, né? Então você precisa ter isso em mente, tá? Você precisa estudar, acordar, na verdade, né? Num horário que permita que você estude, você precisa organizar a tua rotina e ter um cronograma próprio pra esse momento. Como eu falei, respeitando o tempo e as tarefas que você tem agora, tá? Não pensando, por exemplo, na vida pré-quarentena, como era antes, ou então como vai ser depois. Você precisa focar no teu cronograma pra agora. Segunda coisa que é importante, comece aos poucos. Não seja aquela pessoa que pensa: Já que eu vou começar antes, vou estudar tudo em uma semana e me livrar logo. o estudo pra prova da ETEC não tem que ser pra você se livrar do estudo. Tem que ser pra que você consiga aprender aquele conteúdo. Então, se você foca em estudar tudo de uma vez pra se livrar daquele conteúdo, você vai esquecer aquele conteúdo. Você não vai aprender aquele conteúdo. Você vai ter dificuldade pra entender coisas bobinhas, pequenas, simples daquele conteúdo. Então, foca no aprendizado e não em se livrar da matéria, tá? Por isso, começa aos pouquinhos, vai um tópico por dia. Quando for um tópico mais simples, coloca 2 naquele dia, mas não queira, por exemplo, estudar 10 assuntos diferentes por dia, porque isso não vai te levar ao resultado que você quer, tá bom? Não queira estudar em uma semana o que uma pessoa normalmente levaria ali um mês pra conseguir aprender alguns conteúdos, né? Então, respeita o tempo, respeita o seu cérebro, porque ele precisa de descanso também, tá?
Terceiro ponto, que é muito importante, fazer estudo ativo em tudo que você estuda. Como eu já falei, não só na matéria que você gosta, nem só na que é difícil, nem só na que você não gosta, nem só na que você nunca viu. Em tudo que você estudar tem que ter estudo ativo. Quarto ponto, praticar tudo que você estuda. Porque praticando você vai percebendo o que você acerta mais, o que você erra mais. E sempre pratica com questões que tenham a ver com o perfil da prova da ETEC, e tanto questões objetivas quanto dissertativas, para você ir treinando mesmo o teu aprendizado. Porque quando a pessoa só treina com questões alternativas, pode ser que ela pule ou chute algumas questões. E quando você treina com a dissertativa, você se prepara melhor também para a própria questão de alternativa, tá bom? Então, treine tudo que você estudar, e é essencial que você tenha em mente, né, que você precisa revisar sempre. Não deixa para revisar só em novembro, por exemplo. Revisa sempre. Conforme você estuda, você vai revisando. Inclusive, já falei aqui sobre revisão, né? Então, muito importante que você revise sempre para não cair na curva do esquecimento. E é o seguinte, uma tarefa prática para você fazer agora, right now, nesse exato momento, para você já entrar em ação nos seus estudos. É o seguinte, organiza aí os seus estudos e vê qual dessas coisas certas que você ainda não tá fazendo. E marca um momento dentro dessa própria semana em que estamos agora para você começar a implementar essa coisa que você ainda não fez pelos seus estudos, tá bom? Porque você vai ver resultado já assim a curto prazo, e na hora da prova o resultado você vai ver bem perceptível mesmo. O resultado vem quando você faz o que é certo, tá? Se você gostou de saber tudo isso, gostou de entender quando você tem que começar, que no caso é o quanto antes, e como fazer isso, deixa um like nesse vídeo para eu saber que você gostou, para trazer mais vídeos assim também. Se você gosta de mais vídeos sobre o vestibulinho da ETEC e quer muito passar a prova, também se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Você clica nele e aí ele vai ficar cinza, mostrando que você já se inscreveu. Então se inscreve clicando no botãozinho vermelho para acompanhar os vídeos novos que saem por aqui no canal toda semana. Este aqui é o canal mais atualizado sobre o vestibulinho da ETEC e o maior também. Então se inscreva aqui para fazer parte do time dos vestibulindos que vão mesmo conquistar a aprovação, tá? E claro, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, para que você me acompanhe em tempo real. E não sou blogueirinha no Instagram que fica só postando foto do meu rosto com a legenda de letras de música. Eu posto realmente conteúdo que vai te ajudar a passar na prova da ETEC. Por isso, me segue no Instagram também, tem quiz, tem stories, tem postagens, tem muita coisa massa para ajudar você. Super beijo, até o próximo vídeo, bons estudos e tchau!